Vem, Senhor, com o teu Espírito ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa vir a conhecer a grandeza do chamado que o Senhor fez sobre a minha vida, para que eu possa conhecer a grandeza do poder com que o Senhor já está sobre mim com o teu Espírito, para que eu possa, Senhor, responder ao meu chamado nessa geração, para que eu possa conduzir a minha vida de tal maneira a parecer mais com Jesus, parecer mais com o Senhor, porque eu vou aprender com o teu Espírito, Senhor. Quero aprender como pensar como o Senhor, como falar como o Senhor, como agir como o Senhor. Vem com o teu Espírito sobre mim, uma medida maior. Faz essa oração. Meu irmão, esquece quem está do seu lado. Se precisar, fecha os teus olhos. Se volta com o seu espírito para Deus e fala: Senhor, estou aqui. Estou aqui em espírito e em verdade. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Não estou aqui para assistir nada. Estou aqui para prestar um culto. Estou aqui para entregar a minha adoração. Estou aqui para ser tocado pelo teu Espírito. Fala com Ele. Chama a atenção de Deus com as suas orações. Atrai a atenção dEle com a sua oração pessoal, individual, única.
Você vai fazer uma declaração bem forte agora. Para quem está do seu lado possa saber se ainda não conectou. Não vai ficar ninguém desconectado aqui. O Espírito de Deus está operando em nossos corações. Fazendo o quê? Trazendo sua vida e poder. Olha só. Ministrando sua graça e amor. Por isso que vai ter gente curada. Os feridos de alma são curados. Os cativos oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são quem? Sarados. Pois o Espírito de Deus está. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade. Vai, diz, apenas como santo lugar. Quero te glorificar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono. Eu te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Aleluia. Sente-se aí. Sabe, irmãos, nós estamos reunidos aqui. Hoje somos, domingo como hoje, nesse culto agora, por exemplo, umas 1.800 pessoas. Outro culto estava cheio. Eu só posso dizer uma coisa: há poder na igreja. Há poder na igreja. Amém? Porque há poder em você. Porque o Espírito Santo é poder. Você crê nisso? Quem já nasceu de novo? Quem já recebeu o Espírito Santo? Então já há poder em você. Amém? Fala, há poder de Deus na minha vida. Jesus, quando ele apareceu aos seus discípulos, lá em Lucas 24, ele veio falando acerca das coisas que tinham que ter realmente ocorrido, que já estava escrito pelos profetas. E a partir do versículo 46 de Lucas 24, Jesus fala que estava escrito realmente que convinha que o Cristo viesse, que o Cristo sofresse, mas que ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. E foi isso que aconteceu. E que a partir daí, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. Jesus falou, ó, tinha que acontecer o que aconteceu, eu tinha que morrer, eu tinha que ressuscitar. O mandamento, vai e pregue, a começar de Jerusalém, como está aí no versículo 47. E ele fala para os discípulos, vós, versículo 48, vós sois minhas destas coisas, e nós somos testemunhas da própria obra de Cristo ressurreto nas nossas vidas, amém? Nós éramos uma coisa e hoje na nossa nova vida somos outra. Nós somos cristãos, amém? Manifestam Cristo.
E aí Jesus fala algo muito importante no versículo 49. Fala: e eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Qual era? Fica aqui na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. Quem já foi revestido de poder? Poder para ser uma nova criatura. Poder para avançar. Poder para, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A nossa salvação no Espírito, ela aconteceu, o novo nascimento, mas a nossa alma está sendo transformada. O nosso espírito foi regenerado, a nossa alma está sendo transformada, e o nosso corpo um dia será glorificado. Amém? Nós estamos neste processo. Eu tenho uma nova vida no Espírito, posso andar no Espírito. Nessa nova vida do Espírito eu preciso desenvolver a minha maturidade espiritual. Fala, maturidade espiritual. Você está num processo de desenvolvimento de maturidade espiritual. Você é uma nova criatura, assim como Jesus falou que era necessário nascer de novo em João capítulo 3. Você nasceu de novo, é uma nova criatura. Você está aprendendo agora a linguagem do Evangelho, a forma de pensar do Evangelho, a forma de falar do Evangelho, a forma de agir do Evangelho, a forma de se comportar do Evangelho. Esse é o que está lá em Filipenses 2,12. Olha, desenvolva a sua salvação. Mas você já recebeu o Espírito Santo. Mas o que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque a igreja de Jesus tem sofrido um ataque muito grande nestes dias a respeito da congregação, da importância de sermos igreja, de fazermos igreja, de congregarmos como família. E muitas pessoas têm deixado, como Paulo havia até falado, não deixe de congregar como alguns têm feito. Muitas pessoas hoje falam, não, igreja sou eu e minha família. Não, você e a sua família são uma pequenina fração da igreja. Você e a sua família são uma pequenina fração do corpo de Cristo. Você, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali Jesus está. Não deixa de ser verdade, mas a realidade do corpo de Cristo não se faz de 2 ou 3. A Bíblia não é incoerente. A Bíblia, ela é muito profunda a respeito de tudo aquilo que é Cristo e o que é a sua igreja e como é composto esse corpo de Cristo, que é a sua igreja. E é muito importante, qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. É trabalhar até que todos nós, Efésios 4, versículo 13, para quem está anotando. Efésios, até que todos nós aqui cheguemos à unidade da fé. Como é que nós vamos chegar a uma unidade de fé? Quando nós crescermos em fé uns com os outros. O Rodrigo já tem uma medida de fé, a Levato tem outra medida de fé, eu tenho. No nosso compartilhar de fé, nós crescemos em fé, porque fé é inspiração. Fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir os testemunhos, ouvir a obra de Deus. Eu cresço. Então, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Eu não conheço Jesus só conhecendo a Bíblia. Eu conheço Jesus com a Bíblia e conheço Jesus através do que Ele faz na vida das pessoas. Eu conheço Jesus através do amor de Deus manifesto de uma pessoa para com a outra, fazendo a obra de Deus na vida da outra. Eu conheço Jesus na própria vida de alguém transformado, que manifesta agora o caráter dele e age segundo ele, e eu posso aprender tal como Jesus se manifestou nele, como eu também ser. Então até que eu chegue ao conhecimento do Filho de Deus, até que eu chegue, olha aí, 4,13, a homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Eu não vou alcançar um nível de maturidade espiritual sozinho na minha casa com minha mulher, com meus 2 filhos. Por exemplo, na minha casa nós somos 6 pessoas. Eu, minha esposa, meus 3 filhos e o meu pai. É uma pequena igreja, é uma fraçãozinha da igreja. Por quê?
Porque ainda que sejamos 6 pessoas, a diversidade de dons, a diversidade de ministérios e a diversidade de operações que há no contexto família, 6 pessoas, ainda está muito aquém da realidade bíblica de todos os dons, ministérios e operações. Quando eu congrego num número maior de pessoas, eu tenho à minha disposição todos estes dons, talentos, todos estes ministérios e todo este poder de Deus disponível para a minha vida. A igreja, ninguém é pleno sem a igreja. Ninguém alcança maturidade, conhecimento, estatura de varão sem igreja. Por quê? O que você tem, que é o poder de Deus, é uma medida. Nós aqui não somos iguais porque Deus decidiu que não seria igual. O Espírito é o mesmo que está em mim, que está em você. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. É o mesmo Espírito. É o mesmo Senhor e é o mesmo Deus. Mas a diversidade de dons, talentos, ministérios e operações de milagres, sinais, prodígios, maravilhas é diversa e em medidas. Diversidade e medidas diferentes. Então eu preciso da igreja, porque quando a igreja está com o seu grande número de pessoas, ela agrega esta diversidade de dons, de talentos, de ministérios e de poder de Deus. Para quê? Para o meu crescimento, como nós vemos lá em Efésios 4:13, para o meu desenvolvimento, para que eu alcance a estatura de varão perfeito. Amém? Vamos ler isso para ficar claro para você não achar que é a minha opinião, e você entender que há poder na igreja, e que sem igreja, sem vida de igreja, sem comunhão com os irmãos, se você é só domingueiro, você vai ter um nível de cristianismo, um nível de maturidade espiritual. Você só vai experimentar até um ponto de realidade. E eu vou mostrar isso para você. Nós precisamos ter vida no corpo de Cristo. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Nós precisamos andar juntos, desenvolver a nossa fé juntos, compartilhar os nossos dons que são diversos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. E eu vou continuar essa palavra na quarta-feira, porque não vai dar para terminar hoje. Hoje eu vou ficar só nesse capítulo, porque eu ia, no primeiro culto, eu ia falar sobre 3 capítulos diferentes. Só consegui falar de um. Então, nesse culto eu vou falar só de um. Tá bom? Então já não tá bom? Tá bom. Tá bom, obrigado, minha irmã. Agora eu estou feliz. 1 Coríntios 12. Olha aí. Acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. A pessoa pode ser ignorante sobre a forma que Deus trabalha. Ela pode muitas vezes não saber como Deus opera na igreja. Ele pode ser ignorante a respeito das ferramentas que Deus disponibilizou para o corpo de Cristo, para funcionarem em prol do próprio corpo de Cristo. Ele fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vós sabeis que ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo próprio Espírito Santo. Maravilha. Aí, versículo 4 começa. Eu quero que você preste atenção. Coloca o 4 aqui, por favor. Ora, há o quê? Diversos. Há uma diversidade de dons. Se você for pegar aí o Novo Testamento, as cartas, não só de Paulo, mas de Pedro, e você for olhar, você vai encontrar mais ou menos aí uns 22 dons diferentes. Cada grupo de teólogos, uns falam 18, outros 22, depende um pouco
Mas nós vamos ter aí, por exemplo, 22, vamos usar o número 22 de diversidade de dons diferentes. Vamos voltar lá para minha casa. Eu, minha esposa, meus 3 filhos, que são novos ainda, adolescentes, um adulto, outro adolescente, e o meu pai. Nós temos alguns ministérios, não tem só os 5 ministérios, há outros ministérios além dos 5 ministérios. Muitos classificam como 8, como 9 ministérios diversos. E ainda há as operações, que é do poder de Deus, que aí há uma diversidade. Sinais, prodígios, maravilhas, cura, poder. Há uma diversidade. Vamos somar tudo isso daí. Passa de 30 e tantos manifestações que são dirigidas tanto pela obra do Espírito Santo em nós, tanto pela mover do corpo de Cristo, que está lá no versículo 5, como pelo próprio poder de Deus manifesta através dos seus filhos, como está aí no versículo 6. Aquelas 6 pessoas da minha casa vão ter tudo isso manifesto? Sim ou não? Não. Então está faltando para mim condições de alcançar a maturidade, a plenitude de Cristo que eu poderia alcançar, porque não tem dentro do meu círculo de convívio todas as ferramentas necessárias para o meu melhor desenvolvimento e crescimento espiritual. Então ele fala assim: há diversidade de dons, né? Diversidade de, estou lá no versículo 4, para pôr aqui certinho aí. Mas o Espírito é o... Por quê? Dons, vamos diferenciar também um pouquinho de dons de talentos, né? Talento é o que vem nato seu. Por exemplo, pastor Rodrigo, ele nasceu, antes dele crer em Jesus e aceitar a Jesus, Deus já deu para ele um talento, que é a música. Toca aí esse negócio aí. É bonito, hein? Mas ele podia estar tocando para o diabo. Deus a Bíblia diz que Deus indistintamente distribuiu talentos aos homens. Por isso que tem os filhos de Deus quando nasceram de novo que tem o talento, e tem os caras lá que não são para Deus, mas tem o talento. Dom é aquilo que vem quando ele nasceu de novo. Dons espirituais, para quê? Para o exercício do ministério, para o exercício da função dele dentro do corpo de Cristo, para que ele contribua com a vida dos irmãos. Então, por exemplo, o pastor Rodrigo, ele veio com um dom de ensino. Ele é um grande mestre, explica muito bem, tem uma facilidade de ensinar, tem uma facilidade de guardar as coisas, ele tem uma habilidade no falar. Ele veio com esse dom. Então ele tem o talento musical, e com a vida do Espírito, o que ele fala? Há diversidade de dons, mas o Espírito, o quê? É o mesmo. Que Espírito é esse aí? Letra maiúscula, Espírito Santo. Ele dá isso para o cara. Ele deu outro para o Alevato, outro dom para o Alevato. O Alevato também veio com o talento da guitarra, ele veio com o talento do piano. Mas como filhos de Deus, eles receberam dons. E podem ainda receber mais dons no decorrer da sua desenvolvimento, da maturidade espiritual, porque a Bíblia fala, inclusive, que busquemos com zelo os melhores dons, inclusive fervorosamente. Então, há diversidade de... Olha agora, versículo 5. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Lembra, dom, o Espírito dá para o cara aqui. O cara nasce de novo, ele tem aquilo ali. O ministério é quando ele começa e tem o chamado, Deus levanta ele para o chamado da obra. Aí ele vem com o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelístico, de serviço, governamental. Existem vários ministérios. Aí ele vem com com essa capacitação em resposta a um chamado. Os dons estão no indivíduo. Os ministérios são coisas que Deus capacita o cara para responder o seu chamado, fazendo isso para o Senhor. O Espírito dá, o Senhor dá. E ainda há o que? No versículo 6, a diversidade de operações. Mas é o mesmo que Deus
que opera em tudo. Olha só que interessante. Espírito, Senhor, que é Jesus, e Deus. O Espírito, quando você nasce de novo, te dá os dons. Quando você responde o seu chamado, o Jesus é o seu Senhor na vida ministerial. E quando você tem um chamado para operações, aí, de manifestação de poder, aí é o próprio Deus que... Por exemplo, pastor Júnior, ele tem... Deus deu a ele uma unção para sinais e prodígios e maravilhas. Então, por exemplo, tem dias aqui no Press Power que é pó de ouro. O que é isso? É um sinal, é um prodígio. As pessoas ficam assim, embasbacadas, elas não sabem o que faz. Cheio de pó de ouro, vai lá, lava e não sai o negócio, até acabar o mover. Tem gente que vai para casa e está com aquilo ainda. Eu falo, o que é isso aqui que aconteceu? O que eu estou brilhando? De onde que veio isso daqui? É um sinal para o incrédulo. É operação de sinais e prodígios e maravilhas, para que o incrédulo possa crer, né? Então, existem aquele que ele tem um dom de cura, que vai além. Um tem os dons de cura, o outro ele tem uma operação nessa área de poder que é fora do normal, onde ele vem e opera milagres, onde membros crescem, onde é outro nível de andar naquilo. Então, nós precisamos entender que Deus distribuiu isso para diferentes pessoas dentro da igreja. Há uma variedade, uma diversidade, inúmeros ministérios. E você precisa de todos eles para o seu desenvolvimento espiritual, funcionando em prol da sua vida. Quando você fica só na sua casa, aparece aqui só no domingo, você está perdendo. Quando você não tem comunhão com os irmãos, você está perdendo. Por exemplo, nós temos irmãos que ele tem poder de Deus para expulsar demônios. Ele tem poder de Deus para curar enfermos. Tem pessoas que precisavam ser trazidas como levavam para Jesus, levavam para os apóstolos para ser liberto. Não é todo mundo que faz. Por exemplo, Jesus tinha esse poder. Os apóstolos lá oraram, não saiu, levou para Jesus, saiu. Tem irmãos que têm um nível de fé e de maturidade diferente, que lida com as coisas espirituais numa medida também diferente. E quando eu me aproximo desses irmãos e tenho convívio com esses irmãos, eu consigo também ser beneficiado por isso que está aqui dentro. Por isso que eu falo que na igreja há poder, e muito poder. Muito poder. A questão é se eu estou usando disso que há na igreja, que é distribuído para todos, de uma maneira eficiente, em primeiro lugar, para a minha própria vida, para o meu próprio crescimento espiritual. Pastor, estou entendendo. Então tá, vamos ler exatamente o que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 12. Você está aberto aí, não está? Que a gente estava lendo antes. Eu quero ler com você agora, a partir do versículo 8. Vamos lá. Para você ver como tem gente enganada aí. Eu não preciso do pastor, eu não preciso ir na igreja, eu posso congregar em casa lá, só com a minha família. A minha igreja sou eu e minha família. Não. Você e a sua família são um membro da igreja. A sua casa é um membro da igreja. A sua casa é uma fração da igreja. Igreja é tudo isso aqui. Todas essas pessoas que estão aqui. Amém? Amém. Vamos lá. Porque tem gente perguntando, será que é assim mesmo? Tá bom. Vamos lá, versículo 8. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria. A um. Olha agora, qual a palavra que vem? A outro. Qual foi dado para você? Qual foi dado para você? A outro, a palavra do conhecimento. Foi dado por quem? Pelo mesmo Espírito.
E se na sua família não foi dado nem sabedoria, nem conhecimento para ninguém da sua família, vai faltar sabedoria e conhecimento na sua casa. Agora, quando você vem para a igreja, no meio de tudo isso aqui de gente, tem gente com palavra de sabedoria, tem gente com palavra de conhecimento. Olha só, a outro é dado o quê? A fé. Ué, mas não foi dado para todo mundo? Não, há medidas de fé diferentes. A fé para crer em Jesus, para a salvação, é a medida básica que todos nós recebemos. Para andar em fé, há medida. Lembra que Jesus falava? Homens de pouca fé, homens de pequena fé. Nunca vi fé tão grande. Não encontrei fé como essa. Jesus era o primeiro a mostrar que existiam níveis de... Você não tem fé. Se na sua casa ninguém tem fé, vocês andam numa vida medíocre de poder e manifestação. Você tem que andar com quem tem fé. Porque quando você anda com o cara que tem fé, ele te inspira, porque a fé vem pelo... Você não ouve quem tem fé, como é que cresce na fé? Aí tu anda com um cara que não tem fé como você, ele fala, vai dar velha. Você fala, vai dar velha. Mas quando você anda com o cara que tem fé, ele fala, não esquenta a cabeça que Deus vai aparecer. Você já fica assim. É mesmo? Ô meu irmão, vê se crê. Daí você já começa, tô tomando um susto. Mas você tem que... A outro, a fé. Olha só, ao outro deu o quê? Dons de... Tem irmão que ora, Pastor Júnior tem uma lista que se ele mostrar, irmãos, o que ele já orou por pessoas, que era o problema que ele tinha, por pessoas que não podiam ter filhos, e depois que ele orou, engravidaram no casamento. Essa semana o irmão dando testemunho, 10 anos tentando ter filho, veio aqui no principal, ele orou, no mesmo mês engravidou. Histórias como essa, ele tem muita, por quê? Ele tem dom nessa área de cura, nessa área para filhos. Tem o outro que ora por membros, tem o outro que ora, dons de cura. Foi o mesmo Espírito que deu, né? A outro, versículo 10, ele deu o quê? Operação de milagres. Alguém na tua casa opera milagre? Aí você não precisa de milagre. E você não conhece quem tem isso. Mas na igreja tem. Você tem que andar com quem tem. Porque daí está disponível para você. A outro, profecia. Na igreja tem profecia. Na igreja tem os irmãos que têm o dom de profetizar. E Deus fala com eles. E Deus mostra o negócio para eles. A outro, profecia. Não é assim, na minha casa tem tudo, eu não preciso da igreja. Eu não preciso do pastor. Eu não preciso de ninguém. Aí a gente se basta. Você não se basta, irmão. Isso é uma tolice de criança. Ele não entendeu a Bíblia. Há outro discernimento de espíritos. Tem gente que não discerne espírito. Tem um espírito ali de confusão. Tem um espírito de intriga. Tem um espírito de inveja. Tem um espírito de maledicência. Tem um espírito de incredulidade. E o cara não discerne. Você sai com o irmão tem esse discernimento. No meio da conversa fala, cuidado, tem um espírito de incredulidade aí. Tem um espírito de anticristo aí. Tem um espírito de confusão aí. Vamos orar, vamos ficar atento, vamos interceder, vamos ministrar a palavra nessa direção. Mas o cara não discerne espíritos. Mas tem alguém que discerne. Deus deu isso para todo mundo? Alô? Não. Há outro, diversos tipos de línguas. Há outro, a interpretação das línguas. Olha só, agora eu quero que você preste atenção no que eu estou falando. Está aí na sua Bíblia. Preste atenção no versículo 11. Um só e o mesmo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, opera estas coisas. Quer dizer, é o Espírito Santo que dá isso para cada um, e é Ele que faz isso em cada um. Mas preste atenção agora, leia comigo depois da vírgula aí. Dividindo a cada homem várias vezes como... Quem é que decide? Quanto que ele dá? Ele que decide. Para ele pode ser 3, para ele pode ser 2, para ele pode ser 1, para ele pode ser 5,
para ele pode ser outro nível. Nós precisamos entender. Eu ando cansado desse. Na igreja todo mundo é igual. Como filho de Deus, sim. Como nova criatura, sim. Como membro do corpo de Cristo, vou ler para você daqui a pouco, tem membros mais fortes, membros mais fracos, membros mais frágeis, membros mais sensíveis, membros mais importantes, por quê? Na verdade, nós temos uma função no corpo em prol do próprio corpo e da própria obra e do próprio reino, porque é tudo para a glória de Deus. O importante é que, independente do dom, do talento, ministério, operação que você faz, é que você se desenvolva na sua fé, porque já que ninguém tem tudo, ainda que tenha algo, não tem nem perto do que tudo que precisa ter, ele sempre vai ser deficitário. Para ele estar completo, ele precisa estar na vida do corpo, usufruindo do corpo, crescendo com o corpo e amadurecendo a partir do próprio investimento do corpo, que se ele dá, ele também precisa receber. Isso não dá para alguém andar em vaidade aqui. Nós precisamos, a Bíblia fala, ninguém pense de si mesmo o quê? Além do que, mas considerai uns aos outros em maior valor, em maior consideração. Por quê? Porque o que eu tenho pode me bastar numa pequena medida, mas o que me falta só o meu irmão tem. E quando eu não tenho comunhão com ele, eu fico na falta disso. E eu, na falta disso, eu estou aquém do cristão, do filho de Deus que eu deveria ser. Então o Espírito Santo é que divide isso daí. É o Espírito Santo que decide. Deixa eu te explicar uma coisa. O poder de Deus para transformar a nossa vida, nos capacitar por completo, não está todo em você. E é isso que tem gente que vai achar que é heresia. Mas não é heresia. Você tem o Espírito Santo que opera tudo em todos. Mas Ele decidiu fazer a obra em nós e através de nós, através do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nosso Deus não fez ninguém poderoso e independente. Nós somos membros de um corpo. Nós não conseguimos reunir todos os dons, todos os talentos, todos os ministérios, todas as operações de sinais, prodígios, maravilhas numa só pessoa. Só Jesus veio perfeito e completo nisso, porque Ele era a própria manifestação de Deus, homem na terra. Depois dele, não é à toa que somos o corpo dele. Muitos membros para representar um que é Ele. Ele era o único. Depois dele, somos frações. Por isso que você precisa entender quão importante é necessária a comunhão dentro do corpo de Cristo. Olha o versículo 12 aí. Leia comigo. 1 Coríntios 12, 12. Olha lá. O que ele fala? Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um, assim também é Cristo. Cristo não é você com poucos membros enfiado na sua casa. Você com seus professores de YouTube. Não, eu sigo no YouTube. Mas que comunhão você tem com o YouTube? O cara do YouTube profetiza, tem palavra de sabedoria, tem palavra de conhecimento. Ele bota a mão sobre você, ele te abençoa, ele te ensina. Não estou desprezando, só estou falando que é infinitamente menor a eficácia, a eficiência, a influência do que essa realidade física, aonde estamos debaixo de um só mover, de um só espírito, de uma unção, aonde há encargo pela vida. É muito diferente. Ele fala aqui, ó, porque, versículo 13, porque por um espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado de beber em um só espírito. Aleluia. Pois o corpo não é um membro, mas se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? É, somos. O pé é importante, tanto quanto.
Se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não. O corpo precisa do olho e o corpo precisa da orelha. Ou não precisa? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou, leia comigo 18. Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo. Deus decidiu que o Paulão era olho. Deus decidiu que o Vinícius era olfato. Deus decidiu que a Carla era ouvido. Chega num lugar, não tem ninguém falando, mas o Paulão é o olho. Ele já entra, já vê que a atmosfera qual que é. Ele está vendo, mas na hora que falou, o tom que falou, como falou, o Espírito de Deus que é ouvido nela, deu para ela esse discernimento, ela discerniu, tem uma motivação errada aí. Tem o outro que não ouviu, não viu nada, mas ele é o olfato. Ele chega no lugar, ele já fala, a atmosfera desse lugar não está boa. Porque ele percebe, não é assim que você chega em casa, tem o gás ligado, tem um fogo lá, o olfato. Tem irmão que é olfato, tem irmão que é ouvido, tem irmão que é boca, tem irmão que é olho. E aqui está um monte de gente, quase morta, porque ele não é nenhum desses, porque ele é pé. E ele está perdido, não sabe onde vai, porque ele não está enxergando nada, não está ouvindo nada, não está percebendo nada. Ele está desorientado porque ele está sozinho. Tem um monte de irmão perdido sozinho porque ele não conecta no corpo. Para um irmão dar a direção para ele, para o outro irmão falar com ele, para o outro irmão dirigi-lo, para o outro irmão falar com ele. Ele não tem isso, porque ele está desconectado do corpo. Eu não. Eu gosto, eu ligo lá para o JR, né? Os que é meio X-Men. Já falo, Jotinha, tal, o que Deus está falando? Pastor, eu tive uma visão. Eu falo, X-Men. Deus deu visão para ele. Eu não tenho essa visão, né? Eu ligo para o outro irmão lá. Não, Deus estava falando comigo. Ele tem um ouvido, ele ouve Deus, ele ouve sobre a atmosfera. Deus estava falando comigo aqui, ó. Eu percebi durante a sua pregação, Deus estava falando. Eu falo, rapaz, eu não tinha ouvido isso, mas não é que é isso aí mesmo que Deus estava falando. Agora eu entendi. Tem o outro que acaba uma reunião, acaba um culto, chega para mim, pastor, posso te falar uma coisa que Deus falou no meu coração? Ele é boca, ele fala, eu falo, irmão, é isso aí, vou seguir nisso daí. Ele é boca. Mas você não conecta com as pessoas. Você só quer ficar sozinho na sua casa com o YouTube. Você só quer ficar andando com esses amigos que não tem olho, que não tem boca. Um monte de ídolo. Gente que não tem vida de Deus, que te influencia para coisa errada. Aí você não cresce espiritualmente. E tem gente que ainda acha que ele pode dizer, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, né? Você precisa sim. Olha o 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora, o quê? Somos muitos membros, mas um. Deixa eu te falar uma coisa. Tira o dedo aqui da minha mão. Sabe o que vai acontecer? Ele é um membro do meu corpo. Se eu vou dizer que eu tenho um acidente, arranca o meu dedo. Eu tenho eu não sei quantas horas, não sou médico, mas eu tenho poucas horas para reconectar esse membro aqui. Senão, ele perde a capacidade dele de se reconectar. Tem muito irmão que morre porque ele desconecta do corpo. Daqui a pouco ele não consegue mais reconectar. O Brasil tem milhões de crentes desviados, vivendo no pecado, que não manifesta mais o caráter de Cristo, nem a vida de Deus. Sabe por quê? Eles se acham orgulho de dizer que são crentes desigrejados. Não existe crente desigrejado. Pastor Paulo falou, não fazei como alguns que têm deixado de congregar. Sabe, irmão, o olho não pode dizer para a mão, presta atenção, versículo 21 aí. O olho não pode dizer para a mão, eu não tenho necessidade de você.
Nem a cabeça pode falar para o pé: eu não tenho necessidade de você, de vocês, porque não tem só um pé, tem dois, de vós. Eu não tenho necessidade de vós. Você pode dizer isso? Tem irmão que é pé. Tem irmão que se você andar com ele, você avança. Porque tem irmão que é pé. Tem irmão que quando você cola nele, você vai para frente junto com ele, porque ele sabe para onde está indo. Tem irmão que você trabalha com ele, você prospera, porque ele tem a unção. Igreja é muito importante. Tem poder em você? Tem, mas tem poder no teu irmão que falta em você. Mas quando vocês trocarem essa conexão de poder, vai ser maravilhoso. Amém, irmãos? Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Irmãos, como eu aprendo com os crentes novos. Como eu aprendo com os... Eu adoro ouvir história dos irmãozinhos que chegam na igreja. Eu já pergunto: como é que você chegou na igreja? Como é que você se converteu? Ele sabe pouco de Bíblia, mas o testemunho dele é poderoso. Me enche de fé. Revela Jesus para mim, revela o amor de Deus. Sabe o que está escrito aí na sua Bíblia? Se tiver profecia, não tiver amor, de nada vale. Se tiver poder, não tiver amor, de nada vale. Tem que ter profecia, tem que ter poder, mas tem que ter amor. A gente precisa se conectar. Sabe? Versículo 26 fala: se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. Se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí vamos lá. Vamos entender mais ainda a importância da igreja. Olha o que diz o versículo 28. 28 fala o seguinte: Deus colocou muitos. Alô, muitos? Alguns. Aonde? Alguns. Hoje é assim: eu vou ouvir o pastor, ele é igual a mim. Deus fala comigo igual fala com ele. Isso é uma ignorância bíblica. Isso é estupidez teológica e espiritual. Não é igual. Alguns, primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres, depois milagres, depois com dons de curar, com dons de ajudar, de governar, de diversidade. Alguns, não são todos. A gente precisa de governança, a gente precisa de ensino, a gente precisa de apostolado, a gente precisa de cura. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Versículo 29. São todos apóstolos? Sim ou não? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em várias línguas? Todos interpretam? Ué, por que você acha que você não precisa do irmão? Por que você acha que você só precisa aparecer aqui no domingo? Como é que você acha que você vai virar um crente de verdade, a vera, parecido com Jesus, faltando tanto investimento, você abrindo mão de receber tanto de Deus sobre você, através da comunhão da igreja dos irmãos? Eu não entendo. Só que isso está sendo pregado hoje na internet, em todo lugar, e um monte de gente crescendo. Ah, pastor, quem é o pastor, rapaz? Eu não estou legislando em causa própria aqui não, irmãos. Até porque, se você não concordar com isso, o problema é seu. Eu estou fazendo minha obra, eu estou cumprindo o meu chamado. Eu batizo gente todo dia, eu ganho gente para Jesus todo dia. Eu já abri 20 igrejas, esse ano nós vamos abrir mais 6 igrejas. É você que não cresce, não expulsa nenhum demônio, não ensina nada, não ganha ninguém para Jesus, está com uma vida medíocre, está falando que é igual a gente.
Porque você não faz nem o que está escrito na sua Bíblia, que é o versículo 31. Bota 31 aqui atrás. Portanto, procurai fervorosamente e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aonde você vai procurar os dons? Aqui dentro. Foi aqui que eu desenvolvi, dentro da igreja, não é Mananciais só, minha vida de igreja, porque eu cresci, meu pai está aqui, nós somos uma família que a vida inteira foi na igreja 5 dias por semana, desde que eu me lembro de gente. Minha vida, meus pais, minha mãe sempre serviram na igreja, são pastores, eu também, meus avós seguiam a Deus também. Minha vida, foi aqui que eu desenvolvi meus dons, foi aqui que eu desenvolvi meus talentos, foi aqui que eu desenvolvi meu ministério, foi aqui que... E falta tanta coisa ainda, com 40 anos na igreja, vindo a vida inteira na igreja. A pessoa se converte, mal aparece aqui, para aprender, para conectar, para receber. Ele não procura os melhores dons, está faltando nele conhecimento, sabedoria, revelação, entendimento, poder, autoridade, governança. Você leu aí, é dom, serviço, é dom, está tudo aí, você leu. Nós precisamos da igreja, cara. Sabe uma coisa que eu acho fantástica? É que Ele, o Espírito Santo, Ele dá isso a nós, né? Com o propósito de fazer igreja. A unção que há em mim, e a unção que houver em você, na verdade ela não é para você. Ela é para quem está clamando na outra ponta. Deus nos dá dons, talentos e ministérios com propósito. Com propósito. Quando eu passo a viver a vida da igreja com propósito, eu começo a crescer nos meus dons. Por exemplo, pastor Rodrigo, ele vem fazer parte da igreja. Ele tinha um talento, aí ele tinha um dom. Hoje a igreja cresceu, o corpo de Cristo cresceu. Quando você cresce, aumenta o volume, aumenta a quantidade. Quando essa igreja, 10 anos atrás, ela precisava de um pastor. Eu era um pastor. Depois veio o pastor André. Hoje, nós somos vários pastores e está faltando pastores. O que acontece? Deus teve que pegar dons e distribuir para mais irmãos, para complementar o corpo. Quem é beneficiado? O irmão que se conecta no corpo e cresce com o corpo. Ele também começa a receber mais de Deus, para contribuir com o corpo. Mas ele vai receber tudo? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque Deus quer que a gente ande dependente do corpo. Então, uma maneira de eu crescer nos dons é funcionando no corpo. Eu vou ter tudo? Não, mas eu vou ser aperfeiçoado no que eu tenho. E outros irmãos também vão ser aperfeiçoados no que tem. E se for necessário, Deus também me dará outros, por causa da vida do corpo. Ué, mas não é para o meu próprio. Irmão, se for para o seu próprio, sabe o que acontece? Soberba. Sabe por que o cara não fica em casa e tem dom de curar? Para que ele não se soberbeça. Sabe por que o cara fica em casa e ele não se torna um profeta? Para que ele não se soberbeça. Sabe por que ele fica em casa e não se torna realmente um mestre? Não estou falando um teólogo, no sentido de conhecer, estou falando aquele que... Porque mestre para mim não é o que fala o que está escrito, é o que fala o que está escrito com vida que muda vidas. Isso para mim é o verdadeiro mestre.
né? Então assim, eu entendi que quanto mais eu funcionar na igreja com os meus irmãos, mais eu cresço, mais eu me aperfeiçoo, mais eu me qualifico. Só que mais ainda eu entendo quanto mais eu dependo dos outros. Porque na verdade, quanto mais eu crescer na minha... Nós lemos lá em Efésios 4, que nós temos que chegar... Efésios 4:13, coloca para mim aqui, ó. Espero que eu esteja certo. Isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho. A homem... Eu estou longe disso ainda. Olha só, a medida da estatura, peraí, não é só de Cristo, usou uma palavra forte, cara, eu ainda preciso aprender muito a amar, muito a perdoar, muito a servir, muito a ensinar, muito a cuidar. Eu melhorei? Eu melhorei. A vida da igreja me ensinou? Me ensinou. Mas ainda eu não cheguei nessa medida. Mas conforme eu ando com quem tem a diversidade, eu conheço. Você não conhece Cristo só no seu mundinho, porque cada um de nós é uma medida de Cristo. Tem gente aqui que ama mais parecido com Jesus do que eu amo. Tem gente aqui que tem mais revelação das coisas de Deus do que eu tenho. Quem que deu a revelação, o conhecimento para ele? O Espírito. Quando eu tenho comunhão com ele, e ele mostra para mim o que o Espírito mostrou para ele, isso agora passa a ser do meu conhecimento. Agregou valor na minha vida. Eu posso ser transformado. Transformai-vos pela renovação do vosso... Romanos 12:2. Para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu vou experimentar se eu não estou sendo exposto àquilo que é de Deus? Aonde estão as coisas que é de Deus? Só na Bíblia? Não, principalmente na vida das pessoas, que revela em vida, em realidade, aquilo que está na letra. Quem me entendeu? Quando eu tenho comunhão com o irmão, que é transformado pelo Espírito Santo, e hoje ele ama, perdoa como Jesus, ama como Jesus, serve como Jesus, fala como Jesus, reage como Jesus. Essa minha relação pessoal com ele, dentro do corpo de Cristo, na comunhão do Espírito Santo, na comunhão do Santo, edifica a minha fé, edifica o meu conhecimento, me faz com que eu me desenvolva espiritualmente, me torne mais próximo à plenitude de Cristo, mais próximo a ser um homem perfeito, mais próximo como um cristão deve ser. Sem essa vida da igreja, por exemplo, nós temos uma turma especial. A turma especial são 2 anos, todo dia eles têm reunião, horas de reunião. Agora a gente vai para o sítio, eu vou dar aula lá no sítio, você veio aqui, estou pregando 1 hora para você. A gente teve sítio 2 semanas atrás, teve dias que eu falei em 7 horas, 6 horas, nem paramos para comer, 6 horas direto. Eu dou aula lá, semana inteira para eles. Olha quantas semanas você tem que vir de domingo, 1 mês e meio, é 1 dia de aula lá. Você vem 6 semanas, 6 domingos que você vem aqui, você ouve o que eu falo lá em 1 dia para eles. Tem aulas que duram 8 horas, tem dia que eu falo 10 horas. A Aline fala. Eu falo, 2 anos de ITE é 10 anos de crente. Por causa do quê? Da comunhão, das ministrações, da troca. Os melhores pastores vão lá dar aula, os pastores mais maduros, mais experientes, compartilhando cada assunto, cada um especialista no seu assunto. Vai lá ensinar, vai lá fazer o tempo de oração que eles têm, o tempo de testemunho, o tempo prático das coisas, os desafios, as exposições que a gente cria para eles. Por que que cresce? Porque aquele grupo ali
Ué, a gente chega lá no sítio, segunda-feira, celular na caixa. Só vai pegar celular na sexta-feira. Tira uma semana o celular da sua mão e bota a Bíblia uma semana na tua mão, tu vai ver o que tu vai aprender de Bíblia uma semana. Tira celular da sua mão, internet da sua mão, computador, e bota um pastor pregando para você 5, 6 horas por dia numa sequência, numa lógica bíblica, no ensino sistemático da palavra. Quanto você não vai aprender? Agora, todo mundo pode fazer turma especial? Não dá para todo mundo fazer. Mas eu não entendo as pessoas que já não têm condição de fazer coisas tão intensas, abrirem mão de oportunidades simples. Vir na sala de oração, tomar café com o irmão mais maduro, abrir o seu coração para um discipulado com alguém mais maduro, realmente desejar andar com pessoas mais maduras. Eu tinha um amigo, ele sempre falava, ele é pastor na Europa agora, ele falava assim: na igreja é fogo, porque leproso anda junto, cego anda junto. Irmão, para de andar com quem comete as mesmas besteiras que você. Ache na igreja aqueles irmãos que venceram no que você está precisando vencer. Ah, eu tinha problema com bebida. Quem aqui na igreja já teve? Fulano, eu vou lá conversar com fulano. Ah, eu tive problema com droga. Eu vou lá falar com esse cara. Ah, eu tive problema no meu casamento. Ah, eu vou achar esse irmão para trocar ideia com ele. Para quê? Sabe o que diz Apocalipse? O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Eu tenho que ouvir quem já recebeu de Deus para compartilhar para a minha vida. Agora não adianta eu ficar aqui com conversa fiada, jogando conversa fora. Quando a minha vida está passando, eu estou deixando de me tornar mais espiritual, mais maduro. Porque como é que eu vou provar do bom, perfeito, agradável de Deus, se eu não renovo o meu entendimento, se eu não me desenvolvo espiritualmente? Agora, para eu desenvolver espiritualmente, eu preciso de todos esses dons, talentos e ferramentas que estão na igreja. Ah, mas vou para a igreja todo dia? Ué, se você estiver precisando. Ah, mas eu vou largar meu futebol? Talvez você precise largar o futebol. Ah, mas eu não vou mais lá na academia? Talvez não. Porque a sua comunhão lá é que gera em você o que não deveria estar gerando, e a falta da comunhão aqui é que vai gerar em você o que você está precisando que seja gerado. Ah, o pastor quer que eu vire beato de igreja agora? Não, você que sabe o quanto espiritual você quer ser. Anda com o espiritual que fica espiritual, anda com o carnal que fica carnal, você que decide. Eu só estou falando o que está escrito na Bíblia. Se você diz que não precisa da mão, não precisa do pé, quem está falando é você. É você que é a orelha falando que não precisa do olfato, que não precisa do olho. Então o problema é seu. Vira cego, vira surdo, vira mudo. Porque você não vai ter tudo. Você vai precisar de gente que tem o que você não tem para agregar valor a você, para que você venha a conquistar aquilo que você nunca conquistaria sem eles. Quem entende o que eu acabei de falar? Então é muito importante a comunhão dos santos, a vida da igreja. Amém, meus irmãos? Então vamos parar com essa besteira. Ah, eu não preciso, todo mundo é igual. Não. Como filho de Deus, sim. Como maturidade, dons, talentos, não somos iguais. Nós precisamos honrar os irmãos. Vamos ter consideração por todos, de igual modo, porque com certeza o que me falta está em outro. Porque Deus não fez ninguém completo. Porque o objetivo de Deus era justamente que andássemos em comunhão. Eu agradeço a Deus. Deus me deu uma graça violenta para discernimento de espíritos. Eu começo a falar com uma pessoa, consigo discernir o espírito que está agindo na mente dela. E já conduz a conversa rapidinho. Mas eu agradeço a Deus que Ele não me deu visão aberta.
Porque imagina se eu agregasse uma visão aberta com discernimento de espírito. Eu ia ficar vaidoso, soberbo, eu não ia contar com os irmãos. Então na minha vida toda de crente, eu tive algumas vezes, minha visão abriu. Eu vi anjos, vi demônios, vi o mundo espiritual. Algumas vezes, poucas vezes. Quando foi necessário, porque não tinha alguém ali. Aí o Espírito Santo abriu para mim aquilo. Mas sempre que eu preciso discernir o Espírito, está funcionando o meu dom que Ele me deu. E eu nunca pedi para Deus para ficar vendo, sabe por quê? Porque eu quero aprender a depender dos outros. Eu quero andar com os irmãos. Porque se a profecia está sujeita ao profeta, a própria visão também está sujeita à interpretação de quem está vendo. E eu não quero andar sozinho, eu quero andar na comunhão, porque eu não quero só ter discernimento de espírito, eu quero ter palavra de conhecimento e espírito de sabedoria. Eu quero ter espírito de revelação e eu quero ter fé. Então, quando eu tenho uma equipe para funcionar comigo ministerialmente e andar comigo na minha vida cristã, eu vou ser muito mais assertivo em tudo aquilo que eu estou discernindo ao meu redor, do que eu achar que sozinho agora eu sou o mega pastor poderoso, ungido de Deus, que ninguém é igual a mim, que eu faço e aconteça. Tenta, diabo. Tenta aí, diabo. Porque foi o diabo que achou isso aí no céu. O diabo no céu era tão maravilhoso que Deus deu para ele mais do que deu para todo mundo, é o que está escrito na sua Bíblia, que uma hora ele achou que ele podia ser igual a Deus. Ainda apareceu o padrão e contou a mesma ladainha. E o bobão acreditou. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos nossos irmãos. E glória a Deus por isso. Já é demais. Irmãos, todo dia eu só penso uma coisa: eu tenho mais do que eu mereço. Quem seria o Ricardo sem Jesus? Quem seria Ricardo sem Espírito Santo? Deixa eu te fazer uma pergunta: se não fosse o Espírito Santo entrar na sua vida, quem você seria? Vamos ser honestos, irmão. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, a gente não presta. A gente não saberia nem o que estaria, nem onde estaria, nem o que estaria fazendo. E aí a gente quer do nada achar que a gente não precisa dos outros. Ninguém chegou aqui sozinho. Alguém falou de Jesus para você, alguém orou por você, alguém te ensinou a palavra, alguém te batizou na água, alguém se dedicou a você um dia. E agora a gente vai dizer que não precisa de igreja, que não precisa dos irmãos, só porque cresceu um pouquinho? Isso é tolice. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, antes tenha o outro em consideração. Sabe para quê? Primeira regra básica da pregação de Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurado os... Não me assustem. Humildes de espírito. O que é humilde de espírito? Ele sabe que fora dele deu velha. E que ainda com ele sou dependente dele e da igreja. Esse é humilde de espírito. Quando o cara começa: isso aí eu já vi, isso aí eu já sei, isso aí ó, você ainda... Outro dia eu vi um irmão falando: você ainda está nessa? E como é que é? Abandonou o primeiro amor, querido? Sabe quem abandona o primeiro amor? Quem começa a se amar demais. É assim que a gente abandona o amor, quando a gente começa a se amar demais. Irmão, não esquece de onde você veio, não. Não esquece quem você era, não. Não esquece que Deus usou um monte de gente simples quando você se converteu para investir na sua vida. Você não converteu, ficava lá com o pastor todo dia. Você converteu, era o irmãozinho que ligava para você, era o irmãozinho que te buscava em casa, era o irmãozinho que falava de Jesus para você. Esquece não. É feio.
É pecado. Lembre, quando você não souber o que fazer, alguém aqui na igreja sabe. O que está faltando é você se conectar mais. Amém? Essa é a palavra de Deus para a gente. Aleluia. O Espírito Santo é bom.